Eu quero cumprimentar a todos e, portanto, digo-vos: paz seja convosco. Eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, que encontra-se no capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, e o versículo de número 3 que nos diz assim a palavra de Deus: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pois bem, quando Jesus esteve aqui no planeta Terra, ele viveu por um espaço mais ou menos de 33 anos. E ao cabo destes 33 anos, já na finaleira do seu ministério, o ministério terreno de Jesus não durou muito. Durou por um espaço de 3 anos e meio, mais ou menos. Ele desceu as águas batismais no Rio Jordão, foi batizado pelo profeta João Batista, quando ele tinha em torno de 30 anos. E dali então ele deu início ao seu ministério terrenal, que durou por um espaço de 3 anos e meio, mais ou menos. E quando Jesus já estava na finaleira já do seu ministério terreno, ele reuniu os discípulos e ele, com muito zelo, ele orou por si próprio e orou pelos discípulos. E este capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João é chamado o capítulo da oração sacerdotal. Jesus, num primeiro ponto, ora por si mesmo, e num segundo ponto, ele ora pelos seus discípulos. E nesta oração pelos seus discípulos, eu estou incluso, você está incluso. Ele orou pelos discípulos que estavam lhe seguindo de imediato e pelos demais discípulos que ao longo dos tempos iam aderir ao plano salvífico e aceitar Cristo como Salvador, e automaticamente estamos inclusos também nesta oração sacerdotal de Jesus. E aqui Jesus fala da vida eterna. Vida eterna. E não é uma vida de 30, 40 ou 50 anos, ou 100 anos, ele fala de uma vida eterna, uma vida duradoura, uma vida que é eterna. E ele inicia dizendo que devemos de conhecer a Deus e ao seu Filho a quem ele enviou. E esta vida eterna, queridos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é a fonte da vida eterna. Jesus, ele é a vida eterna. Quando Jesus respondeu para um dos discípulos, o Tomé, Jesus disse para Tomé e para os demais discípulos que estavam um pouco, não sabiam o caminho, e Jesus respondeu no capítulo 14 deste mesmo Evangelho de João, e no versículo de número 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a vida. Jesus é a vida eterna. Queridos, há duas eternidades. Há uma eternidade com Deus e uma outra eternidade sem Deus.
uma eternidade que não tem a presença de Deus. Mas a eternidade feliz e abençoada é a eternidade com Deus. E Jesus é esta eternidade, ele é a vida. E Jesus, ele deu a sua vida para salvar a minha vida. A vida dando a sua vida para salvar a minha vida, a tua vida, isto é, a nossa vida. Queridos, Jesus ele é a vida eterna. Eu quando tive a oportunidade de conhecer este caminho da vida eterna, eu sem titubear, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Aceitei a vida eterna. E todos quantos antes de mim, no meu tempo, e os que irão aceitar depois de mim, todos quantos decidirem inteligentemente, sabiamente aceitando o caminho da vida eterna, um dia irão para a eternidade morar com Jesus. Ao passo, eu falei de duas eternidades, ao passo que a outra eternidade é uma eternidade que eu não aconselho para ninguém optar por essa outra eternidade. Ela é uma eternidade funesta, ela é uma eternidade caótica, é uma eternidade onde não há o brilho da luz, é uma eternidade que vai ocorrer um sofrimento eterno, é uma eternidade que não vai ser boa. Então, portanto, Jesus, o que ele tinha de fazer para que eu e você pudéssemos optar por uma eternidade feliz e abençoada, Jesus já fez. Ele veio a este mundo, nasceu, cresceu, desceu as águas batismais, depois ele, na finaleira do seu ministério, ele é preso lá no jardim do Getsêmani, foi levado perante as autoridades, foi vilipendiado, cuspiram no seu rosto, toda sorte de opróbrio recaiu sobre ele, os verdugos castigaram tremendamente ao Senhor, os algozes surraram e dilaceraram as carnes do Senhor com os seus azorragues. Jesus suportou, derramou, verteu o seu sangue, levou um madeiro sobre si, carregou até o Calvário e ali foi crucificado neste madeiro entre dois salteadores. Ali Jesus ganhou a vida eterna para mim e para você. Jesus, com a sua vitória na cruz do Calvário, ele propiciou a vida eterna para mim e para você. Com o seu brado, quando já tudo estava cumprido pela palavra do Senhor, tudo que já havia, o que os profetas haviam profetizado a respeito daquele momento de agrura, daquele momento de uma grande agonia, o Salmo de número 22 fala disso, e o capítulo 53 do livro do profeta Isaías também fala do sofrimento do Messias. E quando tudo havia se cumprido, Jesus deu um brado dizendo: está consumado. E com este brado que ele proferiu ali, um brado de está consumado, ali ele então granjeou
para mim, foi facultada a mim e a você a vida eterna. Jesus, ele é a vida eterna. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E sem esta vida eterna, o homem não pode herdar a vida eterna. Jesus é a vida eterna, a vida que deu a sua vida para me dar a vida eterna. Portanto, querido amigo, aceite esta vida eterna, isto é, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, para que você possa entrar nesta eternidade feliz e abençoada, uma eternidade onde não vai haver pranto nem ranger de dente, uma eternidade abençoadíssima por excelência. Jesus é a vida eterna. Portanto, querido, não fique titubeando, não queira procrastinar mais a tua decisão. Aceite hoje Jesus como teu Salvador. Aceite esta vida eterna. Faça um esforço. Não queiras adiar mais, não queira procrastinar mais esta decisão. Aceite hoje a vida eterna em Cristo Jesus. Eu arremato aqui dizendo: fiquem com Deus, que Deus vos abençoe, em o nome de Jesus. Amém.